Meu nome é João Batista Medeiros Silva, eu sou aluno da Universidade Federal da Paraíba, do curso de pós-graduação em agronomia. Sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, e fiz mestrado em agronomia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Cacilândia. O nosso trabalho nossa palestra tem como tema alternativas sustentáveis para a cultura do inhame, para a produção do inhame. Sabemos que o inhame é uma cultura que tem uma grande expressão no Brasil, principalmente no Nordeste e no centro e no sul do país. E vamos falar um pouco sobre esta cultura. A origem do inhame, ele é originário dos trópicos asiáticos e também do oeste africano. Sabemos que a África é um dos principais produtores, é o principal produtor de inhame do mundo, e o Brasil também está nessa lista de grandes produtores de inhame, que é uma cultura, sétima cultura de consumo do mundo. Ele pertence à família Dioscoreaceae e ao gênero Discoreaceae. O inhame ele é um tubérculo de propagação de forma vegetativa e é muito utilizado por pequenos produtores. É reconhecido pelo seu caule herbáceo e trepador. Podemos perceber que o inhame ele apresenta essa forma de caule trepador. E ele desenvolve o tubérculo no sistema radicular das suas raízes e tubérculos. É a cultura do inhame, o cultivo. Ele apresenta um papel social e econômico no Brasil, principalmente pequenos produtores, são a maioria dos trabalhadores de pequena produção de agricultura familiar que produz esse inhame no Brasil. Mas também temos grandes produções de inhame no Brasil. É um mercado lucrativo, ele lucra atualmente mais de 160 milhões de reais por ano. E principalmente, como já falamos, para a agricultura familiar. É um grande avanço a produção de inhame para a agricultura familiar, de forma lucrativa. São muitos os lucros desses produtores. Mas com isso nós temos vários desafios que têm afetado essa produtividade. As perdas da produção do inhame chegam a mais de 40% dessas perdas, principalmente por doenças. Temos diversos tipos de doenças causadas por nessa produção de inhame, já que essas tubras de inhame ou sementes de inhame, elas vão passando de uma produção para a outra, e essas doenças vão se propagando continuamente, o que traz grande perda para essa produção. E essa baixa produtividade, principalmente, é por falta de material genético acessível, já que são poucos os estudos falando sobre a qualidade desse inhame, trazendo inovações, falta de inovação no material genético. E com isso as doenças vão se propagando paulatinamente de um cultivo a outro. O material propagado também tem uma baixa qualidade, já que, como falamos, ele vem passando de uma produção para outra. Então as doenças vão continuando de geração em geração, trazendo pragas e doenças nessa cultura. O que traz o desafio de a gente propor novas pesquisas e inovação, para que possamos aumentar tanto a produtividade como a lucratividade dessa produção de inhame, principalmente para os pequenos agricultores do Brasil. O inhame são mais de 600 espécies, e o dialata, que é o cará, é um dos mais utilizados. Ele tem característica, a casca não tem pelos, diferente do da costa, e parece com a mandioca. Ele apresenta um tamanho mais alongado, como podemos ver, e folhas maiores.
com a diferença que é marrom e mais arredondado também. Podemos observar nessas imagens o Dialata cará, que é principalmente na região nordeste, é bem cultivado. O Dialata carensis, inhame amarelo, também conhecido como inhame da costa, possui a única variedade de valor comercial no Brasil, conhecida vulgarmente entre cará da costa, inhame da costa ou simplesmente inhame. Se caracteriza por possuir cálice herbáceo, escardente e trepador, como formação de tubérculos em seu sistema radicular rizomático. Podemos perceber também que o da costa ele é um pouco menor e as folhas são um pouco mais diferentes e menores do que o inhame da costa. Aqui temos outras variedades de inhame, mas que não são tão cultivados, que é o inhame amarelo, o inhame chinês e o inhame aéreo. Podemos perceber que eles são túberas menores, bem menores do que o da costa e o São Tomé. O inhame chinês ele é produzido também no Brasil, mas em São Paulo e em algumas partes do sul do país. Algumas características do inhame branco, ele também é originário da África, da região do sudoeste e em sua maioria identificados como subespécies da costa, por isso que apresenta essas raízes nas suas túberas. Já o chinês, eles são plantas da Índia. O taro é uma planta usada tanto para fins ornamentais quanto alimentícios. Curiosamente, apesar de ser tóxico, se ingerido cru, quase todas as partes do taro podem ser consumidas, se cozidas ou assadas, ou como ingrediente para pratos culinários de diversos tipos, possuindo altos valores nutricionais. Mas como eu já falei antes, o inhame chinês ele é muito utilizado na China, como já falamos, e também é produzido para ornamentação. Ele é produzido aqui no Brasil mais na parte de São Paulo e no sul e no centro-oeste do país. Já o inhame doce, ele tem uma maturação fisiológica menor e folhas são diferentes. O inhame aéreo ele é uma espécie trepadeira que tem forma entre as axilas de folhas pequenas e tubérculos comestíveis e com muito sabor, preparando-se de forma semelhante à batata doce inhame. A batata do ar é uma espécie de inhame mais saborosas e amplamente consumidas na África e na Ásia. Ele tem esse codinome porque as suas túberas são produzidas na parte aérea, diferente dos outros que são produzidos no subsolo. O inhame ele apresenta mais de 600 cultivares usados em todo o mundo. 3 deles, o inhame branco, o inhame amarelo e o inhame d'água, assumem essa importância fundamental na África Ocidental, região da Nigéria, onde isoladamente contribui para 26 milhões de toneladas, ou seja, cerca de 60% da produção mundial. Como falamos, a África do Sul é o maior produtor dessa cultivar e ela também contribui tanto para a economia quanto para a diminuição da fome da região, já que é um prato muito consumido, com valores energéticos e calóricos muito bom. Então, além de contribuir de forma econômica, contribui de forma social também para essa população. E também para a população brasileira, já que a maioria da produção do inhame é por pequenos produtores. Agora a gente vai falar de alguns métodos de propagação do inhame e sua importância.
A tuberossemente, como eu já falei, que são os inhames fracionados. Essas sementes são passadas de uma produção para outra, o que traz inúmeras doenças, já que vão passando de uma geração para a geração. É um material primordial para o plantio e de grandes quantidades, já que tem muitas perdas, são utilizadas grandes quantidades de tubers sementes, cerca de 12 a 13 mil tubers sementes por hectare. Essa é a quantidade de tubers que são usadas para a produção de inhame por hectare. O que significa, portanto, da importância de desenvolvimento de métodos eficazes e sustentáveis para a produção de tubers sementes, já que poderia, com esses métodos, a diminuição, o que com isso podemos perceber que de 12 a 15 diminui para 70 a 80 tubers semente por hectare, o que diminuiria tanto o custo para o produtor, como também diminuiria a quantidade de sementes que seria usada para um hectare. E também essas sementes trazeriam benefícios, já que seriam sementes sem doenças. A produção, aqui partimos para os tipos de produção sustentáveis, que é a produção de tubers sementes do sistema semi-hidropônico. O sistema semi-hidropônico é um sistema em produção de vasos para a produção de sementes, o que protege, é produzido em estufa, o que protege na contaminação dessas doenças. O sistema semi-hidropônico ele é usado para a sustentação de fruteiras, produção de fruteiras, flores e outras culturas, cujo sistema radicular e cuja parte aérea são desenvolvidas para que essa produção tenha menos pragas nelas também. Utiliza-se caneletas, saco ou vasos cheios de material inerte, tal como areia, lã de rocha, tufa e fibra de coco. Esse sistema ele é bastante eficaz para a produção de vários tipos tanto de hortaliças como frutas, flores e etc. Ele ajuda, é um sistema fechado de estufa, o que ajuda na proteção de algumas doenças e alguns patógenos que poderiam estar a céu aberto. Vantagens do sistema hidropônico: plantas sadias e produtivas, o que seria um ganho real e economia para esses pequenos produtores. As plantas ficam protegidas dos empecilhos, abrigadas da umidade e mais arejadas, já que não vão estar a céu aberto, vai diminuir a ventação, diminuir a umidade, que elas podem levar sol em excesso também, e vão estar protegidas de vários patógenos que podem estar a seu redor, ou de besouros, de vários tipos de empecilhos que podem aparecer para diminuir essa produção. A incidência de pragas e doenças é significativamente menor, o que reduz o uso de agrotóxicos. Então é um sistema alternativo e sustentável, já que com isso vai diminuir a quantidade de agrotóxicos que pode usar no sistema a céu aberto. Em uma cultura que já é famosa pela contaminação dos produtos químicos, a queda da aplicação de agrotóxicos pode chegar a 80% por conta das características favoráveis do sistema, o que também é muito bom, tanto na parte econômica para o pequeno produtor, que vai diminuir o valor desses agrotóxicos, vai comprar menos agrotóxico, e também vai ser perfeito para o ser humano, que vai utilizar menos agrotóxicos na alimentação. Esse não vai ter tanto agrotóxico na sua alimentação, vindo desses inhames. É um manejo facilitado, que tem redução de mão de obra de 30 a 40% em comparação às mesmas tarefas executadas em campo, já que a gente percebe que o campo
são diversos os fatores que aumentam essa mão de obra, como agrotóxicos, limpeza de material, limpeza do campo. Facilita a irrigação também, por gotejamento. Pode ser uma irrigação por gotejamento, uma irrigação por manual, ou também uma irrigação por elétrica. Como a planta não está no solo, o agricultor precisa fornecer a ela uma solução nutritiva completa. Então esse sistema já podemos colocar em caixas de água toda a solução nutritiva que essa planta vai precisar para o seu desenvolvimento. Ela já vai receber diretamente do gotejamento tanto a água como também os nutrientes. O manejo da irrigação exige cuidado, já que é um sistema de irrigação por bomba. A qualidade da fertilização e das regas diárias depende de fatores como o estágio de desenvolvimento da planta, o clima e as características do substrato em relação maior ou menor retenção d'água. Então, temos que observar que cada substrato, cada cultura necessita de quantidades maior ou menor, e também depende da retenção de água desses sistemas, dessas plantas. Se você colocar um substrato que absorve mais água, então você vai precisar de mais irrigação. Se for um substrato que absorve menos água, você vai precisar de mais regas. E se for um substrato que consegue demorar mais a retenção de água, vai ser diminuída essa quantidade. Agora vamos partir para as desvantagens do sistema semi-hidropônico. Conhecimento e custo. Já que é um sistema elétrico, alguns produtores não têm esse conhecimento de como montar esse sistema, já que é um sistema também caro, por ter que levar em conta que tem que ter estufa, tem custos com estufa, custo com mangueira, custo elétrico, diversos custos. Por se tratar de um sistema especializado, o plantio semi-hidropônico exige bastante conhecimento da cultura e da tecnologia empregada. Então, cada cultura ela precisa de um conhecimento diferente, quantidade de água, quantidade de nutrientes, solo que vai ser empregado nesses vasos e etc. O custo da implantação também deve ser estudado, pois costuma ser o dobro da instalação de um cultivo no chão. O que ao longo dos anos esse custo vai ser baixo, já que a produção, a qualidade das túbaras e o custo-benefício será maior, mas inicialmente é um custo alto. Por outro lado, o retorno econômico é alto e cerca de 1 ano e meio é possível recuperar o valor. Então, podemos observar que podemos dizer que o sistema semi-hidropônico é um sistema que pode ajudar muito a produção do inhame. Outro meio de cultivo é o cultivo in vitro. A cultura do material in vitro tem o seu desenvolvimento no século XX, tornando-se uma ferramenta de grande importância para a biotecnologia vegetal, seja na pesquisa básica ou nas facilidades industriais e agrícolas. O cultivo in vitro é um sistema de produção vantajoso, mas em compensação ele necessita de várias coisas para que seja construído, já que é um sistema de muito caro. É um sistema que provavelmente só uma empresa grande consiga ter um sistema desse de melhoramento genético. Algumas vantagens e potencialidade do cultivo do material in vitro: propaga a quantidade de plantas em grande escala, o que diminui
o que diminui a quantidade de tubers, já que são plantas com melhoramento e atreladas a um maior desenvolvimento. Ela pode ser multiplicada em grandes quantidades, o que, sendo uma planta limpa de doenças, vai ajudar bastante os produtores. Agora, caso tenha algum contaminante, também contaminará o resto das plantas, o que prejudicaria. Facilita o transporte, já que são plantas menores. Esse transporte para o campo é facilitado, mas em compensação são vários os estágios para que uma planta produzida no cultivo in vitro consiga chegar no campo com facilidade. Controla as condições de crescimento, então com os nutrientes empregados nela, ela controla esse crescimento dessas plantas. E possibilita a seleção de plantas para o melhoramento genético, o que a cultura do inhame necessita atualmente, já que as maiores perdas são por danos na produção, muitas doenças nessa produção. Elas também produzem plantas padronizadas, oferecendo um maior controle de respostas fisiológicas, já que são plantas padronizadas, elas vão crescer e ter formas parecidas. Também o sistema de cultivo in vitro, ele recupera espécies de planta em vias de extinção ou regenera indivíduos resultantes do cruzamento com pouca viabilidade. Isso para outras espécies também de plantas, não só para a cultura do inhame, o sistema in vitro funciona. Ele também cria variedades genéticas, por exemplo, para obter indivíduos resistentes a fatores como estresse ou características melhoradas, aumento da produção de açúcar, resistência a fungos, bactérias e etc. Então, também é um sistema de alternativa inovadora e sustentável para a produção do inhame. Aqui, fracionamento de tubers proveniente do cultivo in vitro. Aqui é o nosso projeto de tese que está sendo feito na Universidade Federal da Paraíba, e trouxemos aqui algumas fotos do que já desenvolvemos no cultivo in vitro com a espécie do inhame. Outro método é o de bioreatores de imersão temporária para a produção em bioreatores de imersão temporária. Esses bioreatores, eles têm como característica um ambiente de cultivo com alto padrão sanitário. Então é um ambiente fechado e um ambiente controlado, apresentando esse padrão de qualidade. Alta taxa de multiplicação, então a multiplicação é bem rápida nesse bioreator, e é uma alternativa de você produzir espécies saudáveis e multiplicar rapidamente. Apresenta também uma capacidade de escoamento, já que vai ocupar baixo espaço e grande multiplicação de espécies vai fazer com que podemos diminuir os custos com as túberas. E aqui trouxemos algumas considerações finais. A cultura do inhame e as alternativas sustentáveis para a produção do inhame, elas visam promover práticas agrícolas ambientalmente amigáveis, como o cultivo orgânico, o uso suficiente dos recursos hídricos e a implementação de métodos de conservação do solo. Tais práticas não apenas reduzem os impactos negativos no meio ambiente, mas também contribuem para a saúde do solo e a segurança alimentar a longo prazo. Portanto, é crucial incentivar a adoção destas abordagens sustentáveis para garantir uma produção de inhame mais sustentável e eco-friendly. Aqui gostaria também de agradecer ao nossos parceiros, a FAPESC, o programa de pós-graduação, o CCA Campus Areia, e a organização do evento, a Biodigital Cursos, pela oportunidade de estar aqui
falando com vocês sobre a cultura do inhame e apresentando essas alternativas sustentáveis para que podemos produzir mais e melhor, com sustentabilidade e com preservação. Obrigado e agradeço novamente pela atenção de todos.